Olá, aluno, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, iremos realizar nossa web-aula da disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Essa disciplina que trata das compras, não só nos seus aspectos formais, mas também nas compras associadas à administração pública. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre a gestão de recursos materiais e patrimoniais. Quando falamos de web aula, estamos falando de um conteúdo a mais, aquele que já está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. É também uma oportunidade para você, aluno, se encontrar com seu professor no momento síncrono, ou seja, nesse espaço virtual, neste horário pré-agendado. Contudo, por ser um plus, não será cobrada a participação. Esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada para você assistir quantas vezes puder e quiser, e em caso de dúvidas, vocês poderão enviar via caixa de atendimento no ambiente virtual de aprendizagem, ok? Pois você é aluno de educação à distância e, como tal, tem a autogestão do seu conhecimento. Cabendo a você saber qual é o melhor horário e o melhor espaço para você fazer a sua gestão do processo de ensino e aprendizagem. Mas, na nossa proposta de hoje, nós iremos trazer aqui para vocês, né, a organização dos recursos materiais e patrimoniais. E nós, quando falamos de recursos, principalmente quando falamos de recursos materiais, esses recursos são aplicados em organizações. E de que forma, se dá uma organização? Seja ela uma organização privada ou uma organização da administração pública. De forma geral, a existência de uma organização envolve quatro ingredientes. Então, o que vai ser necessário para compor uma organização? Indivíduos que fazem uso dos recursos e coordenam suas tarefas para que atinjam os objetivos comuns, de acordo com o esquema abaixo. Então, indivíduos que são pessoas que utilizam os recursos, sejam recursos intelectuais, materiais, financeiros, ou seja, os recursos de um mais diversos, somados às tarefas coordenadas, ou seja, aquelas tarefas que têm orientação, que são conhecidas, mais objetivos comuns, né, formam a organização. Então, quando perguntamos de que são formadas as organizações, indivíduos somados a recursos, somados a tarefas coordenadas, mais objetivos comuns, formam a organização. Então, quando nós falamos em conceito de organização e recurso, nós temos que ter que a organização é um conjunto de dois ou mais sujeitos que realizam tarefas. Então, para você ter uma organização, você precisa ter tarefas conhecidas onde pessoas a realizem, seja em grupo, seja individualmente, de forma coordenada e orientada, ou seja, num fluxo conhecido e controlado, pois muitas vezes eu tenho tempo para repor uma compra, eu tenho tempo para conseguir formar meu estoque. Então, é muito importante que se conheçam os fluxos para que você tenha um maior controle, atuando num determinado contexto ou ambiente, visando atingir um objetivo pré-determinado por meio da afetação eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém, com funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Então, são várias as funções de planejamento. Agora que já conhecemos o conceito de organização, vamos ver o conceito de recursos. São os meios empregados por uma organização para a consecução de seus objetivos. São as ferramentas que servem para a base para o desempenho organização. Então, é tudo aquilo, todos aqueles materiais, contextos que vão auxiliar no desempenho da organização. Então, por isso que falamos que os recursos fazem parte da administração. Então, os indivíduos, somados aos recursos disponíveis, aos objetivos, formam a organização. Então, quando falamos em recursos disponíveis, falamos que eles podem ser os mais diversos. Então, nós temos recursos físicos ou materiais em sentido amplo,
né, que vai envolver o recurso patrimonial e o recurso material em si, no sentido estrito, né, no sentido mais formal. Nós temos recursos financeiros, que são os numerários disponíveis para você aplicar no serviço da sua empresa ou na sua administração. Os recursos humanos, que são pessoas que irão realizar as tarefas coordenadas. E, por fim, os recursos de capital intelectual, que é o conhecimento, ou seja, o quanto aquele sujeito conhece da execução e da utilização dos recursos disponíveis para a concretização dos seus objetivos. Então, recursos materiais, em sentido amplo, são todos elementos físicos empregados em uma organização. Em sentido estrito, são os elementos físicos empregados por uma organização que concorre para a constituição do seu produto final. Então, podemos colocá-lo de forma mais fechada, né, como tudo aquilo que eu necessito para conseguir o meu produto final. Então, vai envolver ali matéria-prima, a produção em si, tudo aquilo que é inerente ao produto final. Podendo esse produto final ser um material processado ou um serviço. Então, quando nós falamos, né, de recursos e falamos do produto final, esse produto pode ser tanto um material, um bem ou um serviço. A natureza do recurso material não é permanente. Além disso, é geralmente possível armazená-lo em estoques para bens de venda. Então, na administração pública, principalmente, quando nós falamos em bem permanente, são aqueles bens que concorrem para o aumento do patrimônio público. Então, o bem permanente, ele vai especificamente agregar patrimônio. Já os recursos correntes, né, ou o recurso processado em um serviço, são despesas de custeio, ou seja, eles são necessários para a manutenção da máquina pública, mas não aumentam o patrimônio da administração. Recursos patrimoniais. São os elementos físicos empregados por uma organização que são destinados à manutenção das atividades de uma organização. A natureza do recurso patrimonial é permanente. Além disso, nem sempre é possível armazená-lo em estoque, pois ele vai fazer parte do ativo imobilizado. A administração de recursos materiais são conjuntos de atividades conduzidas em uma organização visando supri-la com materiais necessários ao desempenho de suas atribuições. O objetivo principal da administração de recursos materiais é maximizar a utilização desses recursos da empresa para você conseguir realizar suas tarefas de forma eficiente e eficaz. Objetivos secundários são suprir a organização dos materiais nas quantidades corretas, na qualidade requerida, no momento certo, armazenando-os de maneira correta e no local apropriado, praticando preços econômicos e minimizando o estoque. Então, vocês conseguem perceber, né, o quanto a administração de recursos materiais ela é importante para o setor de compras. Então, ela vai ter ali toda a expertise de como comprar no momento certo, com a quantidade correta e a qualidade necessária. Então, demonstrando aí a importância do profissional, né, do setor de compras e também da gestão de recursos materiais. O ciclo de vida da gestão de materiais. Então, a gestão de materiais, ela começa ali na gestão de estoques, né, que é saber o que, o quanto e quando comprar, que vai passar esta informação para o setor de gestão de compras, que é o quem e com que condições comprar. Então, ele tem a expertise, né, de realizar essa compra, de conhecer fornecedores, né, de fazer as cotações, dentre outras funções desse setor. E que irá, né, após a realização da compra, passar para a gestão de centro de distribuição, que tenha a expertise de como controlar fisicamente os materiais na organização, que vai passar a informação para o gestor de estoque, o quanto temos, né, de material na organização, e por sua vez, irá renovar esse ciclo, passando novamente a informação para a gestão de compras, né? E por isso que nós chamamos de ciclo
de gestão de materiais. Atividades da gestão de materiais. Então, muitas pessoas podem entender que a gestão de materiais está muito relacionada à compra e estoque, mas não são somente essas. Nós temos também, né, outros nichos e atividades envolvidas. Nós temos aqui no nicho gestão de centros de distribuição. Eles são, eles são setores responsáveis pelo recebimento, pela armazenagem, pela distribuição e movimentação de materiais, posto que a gestão de estoque ela tem a função de analisar os custos de estoque, a previsão de consumo, a operacionalização do sistema de reposição de estoque, inventários, apuração de indicadores, giro e cobertura de estoque, dentre outros. Então, a gestão de estoque ela é uma gestão importante no sentido que estoque é custo. Então, quanto custa o meu estoque? Quanto custa manter o meu produto? Quanto eu tenho que disponibilizar de espaço, de energia, né, para acondicionar meu estoque? Será que é compensador eu ter um estoque alto, ou um estoque médio, ou um estoque baixo? Então, a gestão de estoque, ela vai fazer esse tipo de análise. Já a gestão de compra é responsável pela identificação de fornecedores, pesquisa de preços, negociação com o mercado, licitações, acompanhamento de pedidos, liquidação e etc. Então, a forma de se comprar na administração pública é por meio das licitações, que envolve aí uma expertise legal, né? Conhecer da lei de licitações. E, por fim, a gestão de recursos materiais, responsável pelo tombamento, desfazimento, que é a alienação, a venda, né? A guarda e a conservação, inventário de bens patrimoniais, cálculos de depreciação, etc. Então, todos os recursos são finitos, né? E nós temos ainda que realizar, na forma da lei, a depreciação dos equipamentos. Quando falamos de conhecer o material, os recursos materiais, nós temos na administração pública, né, o material de consumo, que é aquele de uso corrente, né? Então, o que vai definir, né, se o material é de consumo ou é permanente, né? Então, o material de consumo é aquele que, em razão do seu uso corrente e da definição da Lei 4.320 de 1964, que é a lei que rege a contabilidade pública, perde normalmente a sua identidade física, né? Então, trouxe aqui a figura de uma caneta para identificar a fragilidade, né? Então, é aquele que, em razão do seu uso corrente, perde normalmente a sua identidade física e ou tem a sua utilização limitada a 2 anos, até mesmo pelos aspectos frágeis, preços, né, que irão poder trazer definições de material de consumo. Então, critérios para saber se o material é de consumo. Na classificação de despesa com aquisição de material, devem ser adotados alguns parâmetros que distinguem o que é material permanente do que é material de consumo. O material é considerado de consumo caso atenda um ou pelo menos um dos critérios a seguir. Então, critério de durabilidade. Se em seu uso normal, perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento no prazo máximo de 2 anos. Então, esse é o critério de durabilidade. Então, se um produto ele pode ser utilizado até um prazo máximo de 2 anos, né, nós podemos classificá-lo como material de consumo, pois atende este critério. Critério da fragilidade. Se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade. Então, aquele material que é frágil, que tem, né, ali uma estrutura que pode quebrar facilmente, também pode ser considerado material de consumo. Critério de perecibilidade. Se está sujeito a modificações, sejam elas químicas ou físicas, ou se deteriora ou perde sua característica pelo uso normal. Então, nós temos aqui materiais que, com
né, a exposição né, elementos naturais, eles perdem a sua identidade, né, como alimentos, né? Então, são critérios que nós chamamos de perecibilidade, ou seja, produtos perecíveis, produtos que têm vencimento. Então, é muito importante acompanhar isso, pois esses são considerados material de consumo. Critérios de incorporabilidade. Se está destinado à incorporação a um outro bem e não pode ser retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais, né, do principal. Então, são aqueles acessórios, né? Nós vemos isso muito nos equipamentos de informática, como o mouse, né, que eles se incorporam a um outro equipamento que pode até ser considerado de consumo, né? Mas não pode ser retirado sem prejuízo das suas características físicas. Critério de transformabilidade, se foi adquirido para fins de transformação, tais como, por exemplo, matéria-prima. Agora que já conhecemos como reconhecer um material de consumo, vamos saber agora quais são as características do material permanente. É aquele que, em razão do seu uso corrente, não perde a sua identidade física. O material permanente é aquele que, em razão do seu uso corrente, não perde sua identidade física, mesmo quando incorporado a um outro bem, e ou apresenta uma durabilidade superior a 2 anos. Então, como eu já disse, eles também concorrem para o aumento do patrimônio. Então, são aqueles equipamentos, veículos, né? Então, são materiais cuja a sua, né, perda de característica física são superior a 2 anos. Planejamento de compras e seleção de fornecedores para aquisição. Então, conhecendo bem o seu objeto, que se caracteriza o produto, serviço ou imobilizado, facilitem muito o planejamento de compras, bem como o procedimento a ser adotado. Então, você tem que ter uma expertise ali do que é o seu produto e qual é o procedimento adotado. Por exemplo, a administração pública, o procedimento a ser adotado para uma aquisição, uma requisição de compra é, né, o certame licitatório. Conhecer o prazo, as melhores condições comerciais e as técnicas de aquisição de materiais, bem como os fornecedores, é muito importante para um bom planejamento da gestão de compras e seleção de fornecedores. Portanto, uma boa gestão desses recursos materiais e patrimoniais elimina os riscos de falhas na elaboração do planejamento ou no atendimento de necessidades oriundas de problemas operacionais nas aquisições. Como falamos de processo, de certame licitatório, caso haja um erro durante a execução desse certame, que não é um certame ágil, um certame rápido, um certame demorado, pois você tem que atender vários documentos, várias etapas. Se você erra, né, a um determinado momento desse processo, você tem que iniciá-lo novamente. Então, você irá ter perda do tempo nessa aquisição. Então, conhecer o processo é muito importante para que você possa ter a efetividade ao final dele. E chegamos ao final da nossa web aula. Espero que vocês tenham gostado, que ela seja de grande valia para todos vocês. Nós falamos sobre a importância da gestão de compras e dos recursos materiais e patrimoniais, onde você aprendeu, né, o conceito de organização, quais são os recursos utilizados, sendo os recursos podem ser humanos, intelectuais ou financeiros. Nós verificamos também as características dos materiais, como identificar material de consumo e material permanente, posto que o material de consumo é aquele que tem uma durabilidade ou que pelo menos ele perde a sua identidade física até o período de 2 anos. Já o material permanente, né, ao contrário, ele tem uma perda de identidade, né, ou perda de suas características físicas superior a 2 anos. Nós verificamos os critérios para verificar se o material, né, é de consumo, né, como critério de perecibilidade, por exemplo, entre outros, e nós verificamos também
a importância desse setor de compras, da importância da expertise, do ciclo, né, da gestão de compras. Verificamos também os nichos da gestão que envolve ali não somente compras, mas também a gestão de recursos materiais, dentre outros. Espero que vocês tenham gostado, que seja de grande valia para vocês. Como eu disse ao começo, esta aula foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e poderão enviar suas dúvidas via caixa de mensagem ou via caixa de atendimento do ambiente virtual de aprendizagem. Por hora, deixo os meus votos de gratidão, um grande abraço e até uma próxima.